Bem-vindos ao canal Mundo Invertido, meu nome é Natanael e hoje vamos tratar de um texto bem impactante, que é o texto de Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, é assim que diz o texto, será? Nós seremos capazes de mover montanhas. Vamos refletir sobre esse texto e ver o que ele realmente significa. Será que significa dizer que, mesmo com uma fé pequena, nós conseguiríamos transportar montanhas, fazer grandes milagres, assim como Jesus fez? Ou tem outro significado, um significado realmente que a Bíblia, que Jesus quis dizer com aquilo, né? Olá, paz do Senhor a todos. Estamos aqui de volta com o canal Mundo Invertido. Mudamos um pouco assim a programação. Tínhamos em mente fazer alguns vídeos sobre a criação, falamos sobre a queda, falamos sobre o mal e iríamos falar sobre a redenção, mas surgiu algumas dúvidas no tocante a esses temas de difícil interpretação. Foi perguntado a gente sobre a questão da letra, se a letra matava, depois questionaram a questão da fé, e hoje falaremos sobre esse problema aí de interpretação. Jesus enalteceu, exaltou o fato de alguém ter pequena fé. Será que o texto está falando isso? Ou se há algo ali que precisa ser interpretado da forma correta? Verdade. Porque se nós pegarmos o texto que eu queria que vocês lessem conosco, que é Mateus 17 e o versículo 20, o texto diz assim, vou pegar do 19 para a gente ter um contexto. Os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. E aí nós temos o texto. E aqui, a um primeiro momento, a gente pode pensar o seguinte, o contexto geral desses acontecimentos, Júnior, qual foi, porque Jesus cita isso aos seus discípulos, o que estava acontecendo ali? O texto, Natan, ele está falando de um homem que tem um filho que tem um problema e joga-se no fogo, joga-se na água, e esse pai aflito procura os discípulos de Jesus para que eles orassem por esse jovem e ele fosse curado, liberto deste mal. E os discípulos não conseguem. E aí Jesus chega ali no cenário e Jesus expulsa ali o demônio, cura aquela criança e os discípulos questionam por que eles não conseguiram. E aí Jesus diz, homens de pequena fé. Aqui, na verdade, o termo mais correto ali seria incrédulos, porque na sequência você vai observar que Jesus diz, se vocês tiverem uma fé do tamanho, que não é na verdade no tamanho, nós vamos trabalhar isso, porque no original o termo correto não seria tamanho, mas como um grão de mostarda, eles conseguiriam transportar montanhas, não é? Então observamos que se ali fosse pequena fé, Jesus dissesse homens de pequena fé, e na sequência ele dissesse que se eles tivessem uma pequena fé, há uma incoerência interna ali no próprio texto, né? E é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui. Será que ter uma pequena fé é algo positivo? Não é? Sim, e muitas vezes nós vemos isso sendo enaltecido, né? Olha, se você tiver pelo menos uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir fazer grandes coisas, grandes milagres. E aí temos realmente assim, que seria uma incoerência de Jesus, né? Sem dúvida. Ele diria que eles tinham pequena fé e depois diriam para eles ter pequena fé, já que o grão de mostarda é um grão extremamente pequeno, né? Se nós pegarmos na Bíblia, no Velho Testamento não é citado, se não me engano, mas no Novo Testamento, todas as vezes que é usada uma analogia para algo pequeno, é usado o grão de mostarda como sendo uma referência. Então, é um costume do povo daquela época usar o grão de mostarda como uma analogia para a pequenez. Verdade. É interessante, Natan, a gente sempre fala isso quando alguém for procurar entender qualquer texto bíblico, olhar a questão do contexto sociocultural, histórico, né, características específicas daquilo que está sendo dito ali, tentar harmonizar com outros textos, né? Isso é muito importante. Eu queria aqui dar só uma paradinha, Natan. Nós fazemos os vídeos e esquecemos de pedir a vocês que quando assistirem os vídeos, dê um like,
se inscreva no canal para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui do canal é relevante. Exato. Nós recebemos muitas críticas e muitos elogios também, com relação principalmente ao primeiro vídeo, não é, Natan? Porque a gente sabia que aquele primeiro vídeo geraria polêmica de fato, porque algumas pessoas questionaram expansão de consciência, o pecado gera expansão de consciência. Muitas pessoas não conseguiram entender, foi feito um segundo vídeo, e mandaram muitas críticas no privado da gente, no WhatsApp. Não é? Mas a gente pede a vocês que coloquem lá no YouTube, façam as críticas, não tem problema, a gente coloca tudo na mesma caixinha. Tanto as críticas como os elogios. É aquela caixinha da sobriedade, do equilíbrio. Não é? A gente sabe o que a gente está dizendo aqui, a gente sabe também que existem outras vertentes, outras correntes de pensamento, e a gente está tentando aqui dar a nossa contribuição. Mas precisa que vocês também participem. Se inscrevam no canal, dê um like, não é? E quando eu falo de contexto histórico, quando eu falo de harmonizar os textos bíblicos, eu queria que vocês acompanhassem conosco aí em casa. O versículo 31 de Mateus, capítulo 13, diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Percebamos que aqui Jesus ele não está dando ênfase, Natan, ao tamanho da semente, mas à sua capacidade de crescimento, de evoluir. Pequena semente, mas que na terra ela cresce e se torna uma grande árvore, e nessas árvores se aninham os passarinhos. Então perceba que a ênfase aqui, que Jesus dá a essa semente, não é com relação ao seu tamanho. É claro que aqui está falando do tamanho, mas é na sua capacidade de crescimento. Assim também podemos entender em Mateus 17:20. Jesus está falando ali de uma fé que cresce, de uma fé que evolui, e não uma fé estática. Muitas pessoas dão ênfase ao tamanho, porque muitas traduções dizem do tamanho, mas não tem no original. É como, semelhante. E Jesus está querendo dizer ali, falar de uma fé que evolui, uma fé que cresce, uma fé viva. É isso que Jesus está querendo falar. Exatamente. E nessa parte do original, a gente sempre bate bem nessa tecla. No grego, a palavra não é tamanho. A palavra é uma preposição, é hos, que é como, né? Verdade. E aí dá essa ideia de como o grão de mostarda e não do tamanho do grão de mostarda, enfatizando a qualidade do grão, né? As características do grão e não sim o seu tamanho em si. Nesse caso, nós percebemos que a fé necessária, a fé que o cristão deve ter, não é uma fé pequena, mas sim uma fé que frutifique, que cresça, que tenha uma expansão, né? Uma expansão da fé. E nós percebemos até, o autor do comentário bíblico, Hendricks, ele fala sobre a questão da semente do grão de mostarda com o ambiente, com a terra. E ele faz uma analogia com o nosso relacionamento com Deus, né? Então, a semente com a terra, com aquele relacionamento com a terra, ela cresce, floresce, faz uma grande árvore. A nossa fé também tem que ter no relacionamento com Deus, por estarmos firmados em Deus, ter esse crescimento também, florescer. E Jesus é interessante também, que Jesus ele fala justamente dessas árvores que não dão frutos, né? As árvores que dão frutos e as árvores que não dão frutos. Então, seria incoerente você ter uma semente ser comparado com uma fé pequena, ou seja, uma fé que não cresce, que não dá fruto, uma fé que dá fruto, já que Cristo ele enaltece a questão do crescimento espiritual dos seus discípulos, né? Não é simplesmente seguir, mas tem que ter uma vida que floresça frutos, né? Sem dúvida. Como eu falei, a questão de harmonizar os textos bíblicos, o grande problema da leitura das Sagradas Escrituras é que algumas pessoas elas não têm disposição em refletir sobre o assunto, né? Aquela coisa de ler a palavra de Deus e dar a sua interpretação rápida ali, não tem uma disposição em harmonizar os textos bíblicos. Esse canal ele tem por finalidade isso, é despertar você para a leitura, para a meditação, para uma reflexão profunda acerca das Sagradas Escrituras. Olha, Confúcio, um filósofo chinês, disse algo interessante a um dos seus discípulos, em uma das suas obras, Os Analectos. Ele vai dizer que se ele mostrar, Natan,
um canto de um quadrado ao seu discípulo e ele não descobriu os outros 3, ele não mostra a segunda vez. Perceba que na vida foi mostrado a nós um canto já desse quadrado, mas nós não temos disposição de buscar conhecer os outros 3. A Bíblia é mais ou menos assim. Está aqui o texto bíblico, mas as pessoas não têm disposição em se aprofundar naquilo, em conhecer a essência do que está sendo dito, não é? Como pode Jesus estar enaltecendo uma pequena fé, alguém que tem uma pequena fé, se em outros textos bíblicos ele vai repreender os seus discípulos porque eles tinham pequena fé? Exato. Como harmonizar isso? Em Mateus capítulo 14, versículo de número 31, se você estiver com sua Bíblia aí, eu peço que você abra a sua Bíblia. Jesus vai dizer aqui: e prontamente Jesus, estendendo a mão, que está falando do texto onde Pedro pede para ir até Jesus, Jesus está andando sobre as águas, e Pedro pede para ir até ele. E Jesus chama, vem, e ele vai. No entanto, quando as ondas, o vento forte ali bate, Pedro tem dúvidas, tem medo, e ali ele afunda. E Jesus estende a mão. Olha o que Jesus diz a ele. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-o, lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Perceba que Jesus está repreendendo a pequena fé. Olhe, aqui em Mateus, no capítulo de número 16, no versículo de número 8, Jesus ele chama os seus discípulos para um determinado lugar e eles esquecem de levar pão. No entanto, já havia acontecido o milagre da multiplicação dos pães. Correto. Mas perceba que a fé daqueles homens não evoluíram. E chegando lá, esqueceram que não tinham levado pão. E começaram a razoar entre si, discutir entre si sobre aquela questão. E Jesus, percebendo aquilo, eles os repreendem também. Olha, percebendo-o, Jesus disse, porque ainda nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Olhe bem, no versículo 7 ele diz, eles, porém, decorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos o pão. Percebendo Jesus, porque não discorreis entre vós, homens de pequena fé. Jesus está repreendendo aquela situação. Em Mateus, no capítulo 8, no versículo de número 26, Mateus, capítulo de número 8, eu quero que você pegue a sua Bíblia em casa, aprenda a ter esse hábito de ler a palavra de Deus, de conferir. Estamos em um tempo em que as pessoas estão alienadas, Natan, porque elas não pesquisam aquilo que está sendo dito. Exato. É um mundo de informações. Pronto já. Isso. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Informação, eu estou aqui passando essas informações, mas você vai construir o conhecimento a partir do momento que você se dispuser a buscar isso. Meditar sobre isso, buscar textos, né, para que você possa construir o conhecimento. Em Mateus, não estou zangado não, pessoal, fala assim é porque eu me foco. Mateus capítulo 8, versículo 26, daqui a pouco eu vou falar em línguas. É o colete. 26. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar. Havia um barco no mar ali, e tinha ventos fortes, né, Natan? E Jesus estava dormindo, os discípulos acordam Jesus, e Jesus acorda e repreende eles, e ele diz, homens de pequena fé. Então não podemos enaltecer, não podemos exaltar uma pequena fé. É claro que quando a fé nasce, Natan, nós dissemos no vídeo anterior, que ela é uma fé embrionária, no seu início, mas ela sendo viva, ela precisa crescer, ela tem potencial para evoluir. Ela necessita evoluir. E é interessante que a gente percebe na Bíblia que o discípulo mais repreendido de Jesus é Pedro, né? Pedro, Porque ele era o líder dos discípulos, de certa forma, e ele foi o que mais recebeu repreensão, né? Do Satanás para baixo. Às vezes eu fico pensando, será que se fosse hoje a gente conseguiria permanecer seguindo Jesus, né? E é interessante que Jesus ele repreende Pedro quanto à pequena fé, e depois Pedro, escrevendo já a sua carta, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre isso, sobre o crescimento que o cristão deve ter. Ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade,
e a fraternidade e o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, então não é só existir, não, tem que estar crescendo. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Ou seja, se eu tiver essas qualidades, apenas elas no estado embrionário, se elas não tiverem crescendo, eu vou ser inoperante e improdutivo. E continuando, todavia, se alguém não as tem, é cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, Pedro ele enaltece justamente esse crescimento que o cristão tem que ter, né? E Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz que o justo ele vive pela fé, mas é de fé em fé, ou seja, uma fé que vai crescendo, né? De instante em instante essa fé ela vai crescendo. Em todo instante da vida essa fé ela continua. O processo de santificação envolve um crescimento espiritual das qualidades, das virtudes que o cristão deve ter. Sem dúvida, Natan. E é muito importante também, aproveitando isso que você disse, Natan, em Tiago, capítulo 2, versículo 14, Tiago vai falar sobre uma fé viva e uma fé morta. A fé viva é essa fé que cresce. Você nunca vai ver um morto crescendo, não é? O organismo vivo, ele sim evolui. O organismo morto desintegra. Integra. O organismo vivo, ele evolui. Então percebamos que essa fé viva é uma fé que gera transformação. É uma fé que é percebida pelo outro. Não é essa fé que produz no indivíduo uma transformação. É muito importante dizer isso, porque as pessoas hoje em dia falam muito de fé, de amor, mas que amor é este que o outro não percebe? É um amor que só você sente? Essa fé que não gera transformação, não gera mudança na sua vida, uma fé que só você sente? Essa fé é uma fé estática, essa é uma fé morta. A fé viva, ela vem acompanhada pelas obras. Olha o que o texto diz, Natan. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Uma fé morta, ele está falando, uma fé que não produz frutos. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. A gente tem percebido isso, né? A gente não está fazendo uma crítica aqui às igrejas, não é? Nós sabemos que não existe essa igreja perfeita. Se você quiser a igreja perfeita, você tem que ir para o céu. As igrejas têm pessoas que estão ali buscando a salvação, pessoas sinceras, mas tem pessoas também que buscam os seus benefícios e que fingem ter uma fé, e essa fé é improdutiva, essa fé não é percebida, e muitas das vezes vem um escândalo, mas a própria palavra de Deus diz que o escândalo existe dentro da igreja, o escândalo, mas todavia, né? Ai daquele por quem vem o escândalo, né, Natan? Responsável, na verdade, pelo escândalo. Então nós observamos que dentro da igreja nós vamos encontrar pessoas que têm uma fé viva, essa fé que produz frutos, essa fé que transforma, essa fé que alcança o outro, essa fé percebida pelo outro. Ao mesmo tempo temos aquele indivíduo que vai falar de fé, mas é uma fé que não se materializa. Ninguém percebe esta fé, né? Seria, no caso aí, uma fé de aceitação, né? De simples dizer, isso, né? Um simples confessar que crê. Talvez apenas um convencimento. Convencimento. Né? E a Bíblia nos deixa claro que não adianta só eu saber, eu entender aquilo, tem que dar frutos. Um versículo que eu gosto sobre isso é Mateus capítulo 13, e no versículo 23, que é a parábola do semeador, que Jesus está justamente falando sobre a atuação da palavra, né? A palavra nos corações das pessoas. E no versículo 23 ele diz assim, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então perceba que eu tenho que ouvir, tenho que entender e dar colheita. E não é uma colheita estática, né? Vai crescendo de 100, 60, 30 por 1. Então a fé que Jesus quer de nós, essa fé que cresce.
Não adianta entender, não adianta apenas ouvir, consentir, mas não tiver frutos. Essa fé tem que ser frutífera, ela tem que estar em constante crescimento. A estabilidade na vida espiritual para o cristão significa morte. Não, ou você está em um constante crescimento, no processo de santificação, ou você está morto. Isso é muito importante. Nós cortamos um pouco o projeto, paramos, na verdade, um pouco o projeto, que era falar sobre a criação, exatamente para trazer esses esclarecimentos. Esperamos que temos alcançado. Eu e Natan aqui, Deus sabe do nosso coração, das nossas intenções, que nós sejamos ferramentas na mão do Senhor para abençoar vidas, que vidas possam despertar, para pensarem mais sobre essas verdades bíblicas e se debruçarem mais sobre as Escrituras, buscarem interpretar a palavra de Deus da maneira correta, não ler a Bíblia de maneira relaxada. Nós temos muito isso, as pessoas passando por cima do texto, pessoas que têm Bíblia em casa, deixam em cima das estantes, não leem suas Bíblias, e aqui é a palavra de vida que gera transformação. Mas só há transformação se houver uma fé genuína, uma fé que cresce, uma fé que se expande, uma fé que tem potência para crescer. Não é uma fé pequenininha. Não se conforme com essa ideia. Já ouvimos muitos pregadores dizer: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover montanhas. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus não está dando ênfase na questão do tamanho. Jesus está falando ali na potência daquela semente para crescer e para dar frutos. E alcançar vidas. Quando diz que aves se arrancham ali, é porque é uma fé que produz frutos, e os frutos não são para si mesmo. Exato. Não é? São para o outro, para os outros, né? Para os outros. Os dons que Deus nos dá é para servir, para os outros, né? Se alguém tem um dom para si próprio, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso vídeo. E aí fica também para vocês, se tiverem algum texto que tenham dúvida, de difícil interpretação, de fácil, que você não entende, mande para nós, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, que já falou, deixa aqui nos comentários que nós vamos procurar trazer outros vídeos também esclarecendo textos difíceis da Bíblia, para que nós possamos chegar aí num consenso, num conhecimento mais amplo da palavra de Deus. E outra coisa, fica uma mensagem aí para aqueles críticos que foram no WhatsApp. E aí não é aqui, a gente não está aqui falando com soberba, mas a gente agradece esses críticos. Agora eu queria que você fosse lá e fizesse a sua observação no canal do YouTube. E outra coisa, teve alguém que disse assim: isso é absurdo. Olha, dentro do projeto de Deus, algumas coisas sempre são absurdas do ponto de vista da lógica humana. Se você vê a história de Jó, onde Jó é um homem justo, íntegro, e tem que passar por tudo aquilo que ele passou, todo aquele sofrimento, perdeu família, perdeu seus bens. Se você achar que a palavra que o que foi dito aqui alguma coisa é absurda, você precisa ler o livro de Oséias, onde é dito no seu primeiro capítulo que ele deveria casar com a mulher prostituta. Isso para nós parece absurdo. Então, medite na palavra de Deus. Tudo que está sendo dito aqui é fundamentado de pessoas comprometidas com o conhecimento. Isso aí. Então, agradecemos vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, deixa o like.